seja o nome do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, de versículo 1 até 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Mateus, capítulo 3, de versículo 1 até versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Em primeiro lugar, quero saudar a amada igreja na bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém! E eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela salvação da minha alma, que é a coisa mais importante que o Senhor fez na minha vida. Eu não era ninguém, o Senhor me chamou, o Senhor me perdoou e o Senhor firmou os meus passos na sua presença. Amém? Razão pela qual que eu agradeço a Deus pela salvação da minha alma. Amém? Bom, dizer aos irmãos que é um desafio pregar aqui na Texlon. Aleluia! É um grande desafio. Na verdade, eu estava a comentar com a minha esposa, hoje lá na Casa Branca, decorre o culto dirigido pelos adolescentes. Então, ao longo da semana, foi escalado o meu filho Célio para ministrar hoje. Então, eu disse, gostaria tanto de ver a primeira pregação do meu filho. E discutia com a minha esposa para ver se eu ligava para a missionária Judite para fazer troca. Então, a minha esposa dizia assim para mim: tu não sabes que na Texlon tem falta de obreiros, os obreiros estão espalhados. Se calhar lá não está ninguém. O pastor Mendu está de viagem, os presbíteros estão nas congregações. Então, o pastor Davi não pode pregar todos os domingos sozinho. O Senhor tem que ir lá. Então, eu não tive outra saída a não ser me preparar para cá cultuar com os irmãos. Amém? Mas é uma honra muito grande cultuar com os irmãos neste lugar. Amém? Então que o Senhor Deus possa nos abençoar nesta manhã maravilhosa. Amém? Tudo bem. Nós hoje vamos falar da unção e o ungido. Aleluia! Amém. Vamos falar da unção e ungido. Alguém se calhar pode perguntar: o que é a unção? Unção é o Espírito Santo. Aleluia. Amém.
Não precisa você embelezar isso. Unção é a pessoa bendita do Espírito Santo. Unção é poder. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo, recebeis poder, recebeis a virtude. Então, unção é o Espírito eterno. Oh, glória a Deus. Que pessoa tão especial é este? Aleluia! Unção é o Espírito Santo. E o ungido? Ungido é aquela pessoa escolhida por Deus. E Deus capacita esta pessoa para fazer um determinado trabalho. Irmãos, eu devo confessar isso. Estar aqui em frente dos irmãos para pregar não é uma coisa assim tão fácil. Parar aqui à frente e falar 10, 15, 20, 30 minutos numa igreja que tem mais de 300 pessoas só é possível quando o Espírito Santo do Senhor nos capacita. Aleluia. 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 Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Aleluia. Então, a unção é indispensável no meio da igreja. Para termos uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja avivada, precisamos de unção no meio da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Não é possível nós termos uma igreja quente. Não é possível nós termos uma igreja avivada se não estiver ali a unção. O que faz as coisas acontecer no meio da igreja é unção. Aleluia. Algumas pessoas diziam assim para mim, que hoje em dia na igreja não há mais poder, não há mais unção. Deus já não é o mesmo. Deus já não opera. Eu disse não. As coisas não funcionam assim. O Deus que nós servimos continua sendo o mesmo de ontem. Aleluia! Nós temos que entender, amada igreja, que na falta de unção não há salvação no meio da igreja. Quando não há unção, não há arrependimento no meio da igreja. Quando falta unção, não há nova vida no meio da igreja. Só há nova vida quando há unção no meio da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu, se calhar, até posso orar para o Senhor me ungir, para eu falar. Mas o pregador não pode se limitar simplesmente a falar. É preciso entender, é preciso orar para que esta mensagem produza vida no meio da igreja. E quem convence as pessoas é o Espírito Santo. O que Jesus disse? Olha, o Consolador, quando ele vier, ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não, quem faz esse trabalho todo não é o homem, é o Espírito Santo do Senhor. Vocês irmãos estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu dizia aos irmãos, muitas das vezes o que Deus precisa é alguém que esteja disposto a largar tudo para Deus poder usar esta pessoa. Estamos a falar agora de ungido. E é preciso os irmãos entender que o ungido do Senhor, uma pessoa escolhida por Deus, é uma pessoa muito estranha. Você não pode compreender o ungido de Deus. O ungido de Deus é uma pessoa em comum, porque faz coisas que você não compreende. Os irmãos se calhar ainda não me entenderam. E eu vou dar um exemplo. Os irmãos recordam quando o povo de Israel saiu do Egito. Diz a Bíblia Sagrada que eles chegaram no Mar Vermelho. Todos eles estavam desesperados, porque por detrás deles vinha o exército do faraó para matar a eles. Eles gritavam ali, gritavam, Moisés, Moisés, gritavam, nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer aqui. Mas o ungido do Senhor, chamado Moisés, ele viu o caminho,
no lugar que não havia caminho. Moisés, ele disse: mar se abra para o meu povo passar. Este é o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é indispensável também no meio da igreja. Por quê? Porque a unção, o Espírito Santo precisa de alguém para poder lhe usar. Então o ungido é indispensável no meio da igreja do Senhor. Eu quero contar aos irmãos o que aconteceu. Quem batizou aqui no batismo de dia 2 de janeiro de 2021, no ano passado? Quem batizou nesse batismo? Graças a Deus, estou a ver um irmão aqui. Naquele batismo, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando nós chegamos na praia, os irmãos estavam concentrados num lugar, um dos pastores, não sei se é pastor Mendou Davi, que estava ali a discursar. E eu estava a uma distância de uns 30 metros. Naquele dia, apareceram 2 agentes da polícia. Aqueles agentes me aqueceram naquele dia. Quando chegaram diante de mim, disseram assim: ouve lá, o que vocês estão a fazer aqui? Então eu disse a ele que não. Aqui quero decorrer uma cerimônia simples de batismo. Mas ouve lá, batismo o quê? Não dá, vocês estão aglomerados no mesmo sítio. Vocês não sabem que estamos em período de pandemia. Vocês não podem ficar assim. Aqueles senhores gritaram comigo. Me aqueceram naquele dia. Então depois eu disse assim: tudo bem, deixa eu chamar o responsável. Deixa eu chamar o pastor. Fui chamar o pastor Davi. Quando o pastor Davi chegou, sabe, eu não acreditei no que vi naquele dia. O pastor Davi embrulhou, pegou aqueles 2 agentes e lhes meteu no bolso. Quando o pastor chegou, ele já tem mudando o tom de voz. Epa, sim, mas é que vocês, assim como estão, não podem ficar assim. Então o pastor disse: não, mas é que estamos num sítio aberto. Eu penso que não há nenhum. Você diz: não, mas não pode. Eu olhei para aqueles 2 agentes e disse: não é possível. O que está acontecendo aqui? Então depois disseram assim: ok, vocês vão batizar no outro lado, podem sair daqui. Só que eu comecei a pensar: mas o que está acontecendo? Quando eu estava a preparar esse sermão, Deus me fez recordar aquele dia. Aleluia! Deus me fez recordar que, olha, aquilo que aconteceu é porque Davi é um ungido do Senhor. Aleluia! 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 Ele é um ungido do Senhor. Você acha que é fácil em ter gente assim para cultuar ao Senhor aqui? Tem igreja na Texilon, tem igreja em Marroco, tem igreja em Chonissa, tem igreja também lá, como que se chama o pastor Carlos? Siguava, tem igreja na Casa Branca, tem igreja em muitos lugares. Você acha que isso é fácil? Só um ungido do Senhor é capaz de fazer uma coisa grande como essa. Aleluia! O ungido do Senhor é uma pessoa estranha. Você não pode compreender o ungido do Senhor, porque ele faz coisas grandes na presença do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não para de glorificar ao Senhor. Eu me lembro de um dia em que o povo de Israel estava em pânico. Eu estou a mostrar aos irmãos o quão ungido do Senhor é indispensável no meio do povo de Deus. O povo estava em pânico porque havia um inimigo de Israel chamado Golias. Ninguém que não conhece Golias, ou seja, ninguém que nunca ouviu a falar deste homem. Era um homem grande. O rei Saul nem podia parar diante de Golias. Irmãos, é preciso entender que o pecado muitas das vezes fragiliza o homem, torna o homem fraco. Saul, ele era o rei de Israel. Se ele, que era o rei de Israel, fugiu diante de Golias, e as ovelhas? Aleluia! Amém. A Bíblia diz que até os soldados estavam a fugir
diante daquele homem gigante chamado Golias. Mas quando apareceu um jovem pequeno chamado Davi, aleluia, e ouviu aquele homem a gritar, a insultar o povo de Israel, sabe o que ele disse? Disse: quem pensa que é este incircunciso? Aleluia! Amém. Quem ele é? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que ele pensa? Aleluia! Insultar o povo de Deus. E eu vou matar a ele. Algumas pessoas acharam que ele estava a brincar. Algumas pessoas que não compreendem a unção achavam que Davi era maluco. Mas Davi não era maluco. Davi era guiado pela unção. Davi era guiado pelo Espírito Santo. E o Deus dos exércitos disse a ele que você vai vencer aquele homem. Aleluia. Aleluia. Nós temos que valorizar o ungido do Senhor no nosso meio, porque o ungido de Deus, ele tem a direção para indicar o seu povo para caminhar. Há uma coisa também muito interessante. Havia, louvado seja Deus, nós não podemos viver sem ungido. Os irmãos estão a perceber o que eu estou dizendo aqui. Nós não podemos, como igreja, nós não podemos dar nenhum passo sem o ungido do Senhor. A Bíblia diz que havia um certo homem, um certo profeta. A Bíblia fala muito pouco desse profeta. Mas ele chamava-se Aías. Porque ali no I tem o acento agudo. Entendo eu que lesse Aías. Aquele profeta foi mandado por Deus para conversar ou para falar, para deixar uma palavra para Jeroboão. Quando o reino de Israel, no começo, era para se dividir. Aquilo foi da vontade do Senhor, porque Salomão desviou-se da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o profeta falou com aquele jovem chamado Jeroboão, deixou bem claro as intenções de Deus para com ele. E a Bíblia mostra claramente que ele advertiu Jeroboão dizendo que, olha, se tu andar nos meus caminhos, fazer a minha vontade, eu vou confirmar o reino assim. Aleluia. A Bíblia diz que o tempo foi passando. Chegou o tempo, ele reinou nas 10 tribos de Israel. Só que aquele homem não fez conforme a vontade de Deus. Certa vez, o filho dele adoece. Então ele se recordou que havia um ungido de Deus no meio de Israel. E ele manda sua esposa para poder consultar ao Senhor. E ele tinha que ter, a esposa tinha que ir ter com o profeta Aías. Só que ali acontece uma coisa muito interessante. Quando ele conversa com a sua esposa, ele diz para a sua esposa que, olha, você quando chegar em casa do profeta, você tem que disfarçar. Ele não pode te reconhecer que você é minha mulher. Porque eu tenho um pendente com ele. Então ele não pode te reconhecer, porque se ele te reconhecer, acho que a palavra não vai ser boa. Então é melhor você disfarçar bem. Eu acredito que aquela mulher até mudou de perfume, pintou-se, comprou um sapato, sei lá o quê, mudou até o sotaque, teve que falar português de São Tomé e Príncipe. Ela fez de tudo para disfarçar, para o profeta não lhe conhecer. E tem um dado interessante, é que o profeta Aías já era avançado de idade, os seus olhos estavam a escurecer, ele não reconhecia facilmente as pessoas. Então, estava lá a esposa de Jeroboão, caminhando, tá? Aí o Espírito Santo diz assim, ó profeta, vem aí a esposa de Jeroboão. Ele pensa que você já é velho, você não enxerga mais, ele quer te enganar, mas falarás assim. Irmãos, ela a pedir licença, com licença, entra a esposa de Jeroboão. Aleluia. Você não engana o ungido do Senhor. Longe de nós enganarmos as pessoas, muito menos o ungido do Senhor. Não engana. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas amados, eu separei um homem chamado João Batista como base para a nossa ministração hoje. João Batista, um homem diferente, um homem estranho. E eu quero colocar aqui alguns pontos que tornaram este homem uma pessoa diferente. Aleluia. Mas os irmãos estão a perceber alguma coisa? Amém. Porque às vezes quando estamos aqui, às vezes as palavras não saem corretamente. Mas o que me agrada é que a unção te faz entender o que quis dizer o presbítero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu disse aos irmãos que quero colocar aqui alguns pontos que tornaram este homem chamado João Batista um homem estranho, um homem diferente, um homem de muita unção. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que João Batista, ele renunciou tudo o que um homem comum deseja. João Batista renunciou tudo o que um homem comum deseja. Ele deixou tudo isso para trás. João não teve esposa. João Batista não teve filhos. João Batista não teve riquezas. João Batista não tinha dinheiro no banco. João Batista não tinha nada. João Batista renunciou tudo o que um homem comum deseja. Essa foi a primeira condição, ou foi a primeira coisa que João Batista fez na sua vida. Renunciar tudo. Jesus disse certa vez: aquele que colocar os desejos da sua mulher, os desejos do seu marido, os desejos do seu filho, dos seus pais, acima dos meus desejos, este nunca pode ser o meu discípulo. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, ou seja, para nós termos a unção, nós precisamos de fazer renúncia. Nós temos que abandonar tudo que desagrada a Deus para podermos agradar aquele que nos amou primeiro. Aleluia. Essa é a primeira condição. Aleluia. Aleluia. Paulo, ele dizia assim para os irmãos de Filipenses, que irmãos, não que eu tenha alcançado tudo, não que tenha alcançado a perfeição, mas há uma coisa que eu faço, há uma coisa que eu não deixo de fazer, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esquecendo tudo que está lá, eu prossigo para aquilo que está diante de mim. Então nós precisamos, amados irmãos, abandonar tudo e se comprometermos com a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Essa é a primeira. A segunda coisa que João fez, João, ele teve uma vida de oração durante 30 anos. João ficou trancado no deserto durante 30 anos, orando e jejuando na presença do Senhor. Irmãos, há um preço a pagar se nós queremos unção. Há um preço que você tem que pagar se você quer unção. Eu não estou a falar aqui daquela oração quando você quer comer na sua casa, não. Eu não estou a falar daquela oração que você faz quando você quer dormir, não. Eu não estou a falar daquela oração que tu fazes quando o dirigente aqui nos pede para orar, não. Eu estou a falar de uma vida de oração. Eu estou a falar de alguém que se compromete com a oração. Eu estou a falar de alguém que decide largar tudo e dobrar joelho para buscar a unção de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou a falar dessa oração. Eu estou a falar de alguém que está disposto a se comprometer com a oração na presença do Senhor. Aí não tem como a unção não vir sobre a sua vida. Quanto mais termos pessoas ungidas na igreja,
Não haverá pecados de mentira na igreja. Quanto mais tivermos pessoas ungidas na igreja, não teremos mentiroso. Quando tivermos pessoas ungidas no meio da igreja, aleluia, não teremos pessoas, aleluia, que se escondem atrás das paredes. Não. A unção é indispensável no meio da igreja. O ungido é indispensável no meio da igreja do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Alguém pode glorificar ao Senhor nesta manhã? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa interessante que este homem estranho chamado João, são as roupas que ele vestia. Eu disse que um ungido você não pode entender, você não pode compreender um ungido. As roupas que João vestia, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele vestia-se de pelos de camelo. Pelos de camelo? Eram roupas de João Batista. Jesus disse certa vez: o que saíste para você ver no deserto? Você saiu para ver pessoas vestidas de roupas reais? Não. Os que se vestem assim, assistem aonde? Nos palácios. João vestia-se de maneira simples. Aleluia. Aleluia. Agora presta atenção. Essas roupas que João vestia eram roupas adequadas para o lugar que ele vivia. Eram roupas apropriadas para o lugar onde ele passava a vida. Vista-se como um crente. Aleluia. Vista-se como uma pessoa salva. Vista-se como um cristão. Irmãos, há pessoas que se vestem bem quando vão para a igreja. Saia depois do joelho. Outros chamaram capelana para não escandalizar a ninguém. Mas as mesmas pessoas, algumas pessoas, quando elas vão para o serviço, para a escola, são outras pessoas. Põe coisas apertadas para poder mostrar o seu chefe, o seu colega. Você é luz. Você não pode se vestir como aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Você deve se vestir como crente no Senhor Jesus Cristo. Você encontra rapazes, irmãos, vamos uma bluga, e a mãe é só. Está a ver uma caça que ele aperta assim, assim, porque está a perseguir o que o mundo faz. Não, irmãos. Nós somos a luz. E nós temos que vestir-se como pessoas salvas. Você está na igreja, mas você veste-se como um mundano. Não. João Batista, este homem, aquelas roupas que ele trazia eram adequadas, eram apropriadas para o lugar que ele vivia, melhor dizer. Então nós precisamos, amados irmãos, de nos comportar, nós precisamos de vestir-se como pessoas salvas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. A outra coisa interessante é o alimento, aquilo que João comia. João não comia arroz, não. João não comia aquilo que um homem comum comia, não. João não. Ele se alimentava de mel, de gafanhotos e mel silvestre. O que você bebe? O que nós bebemos? O que nós comemos? A Bíblia já deixa bem claro que, olha, vós sois o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, não é qualquer coisa que nós temos que meter na nossa boca. Irmãos, é incrível o que está acontecendo. Há um tempo atrás, é interessante, há um tempo atrás nós temos que orar muito ao Senhor por causa disso. Porque hoje entende-se que o número de consumidores de álcool cresce cada dia, cresce muito nesses últimos dias. Há um tempo atrás, irmãos, o álcool era vendido na cervejaria. As pessoas iam consumir lá. Um tempo depois, esse mesmo álcool já era vendido nas barracas. As pessoas iam à noite para poder consumir o álcool.
nesses dias em que nós vivemos em nossas casas, você de manhã ir trabalhar, você cruza com alguém, de manhã cedo, 7 horas, já está com álcool nas mãos. A nossa sociedade, meus queridos, está cada vez mais se perdendo. A que hora essas pessoas vão ir trabalhar? A que hora que essas pessoas vão pensar em fazer alguma coisa útil? Se todo o tempo estão com garrafa na mão. E os nossos filhos estão a ver aquilo. Os nossos filhos estão a ver, pensam que aquilo é uma coisa normal. Mas não é coisa normal, não. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos de orar e repreender este demônio que está a pegar muita gente, muitos jovens em especial. Então o corpo do crente, o corpo de cada um de nós, é sem dúvida o templo do Espírito Santo do Senhor. Daí que nós precisamos de nos alimentar com a palavra de Deus. Não é só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimenta-se da palavra do Senhor. Você vai ver que a unção virá e tomará a sua vida. Aleluia. Agora outra questão também é a natureza das pregações de João Batista. João Batista pregava simples, irmãos, pregava simples. E era um tema simples: arrependimento. E várias pessoas iam no deserto para poder conversar com João. João pregava para os soldados. João pregava para os publicanos. João pregava para o povo. João pregava para todo mundo. E João não olhava a cara de ninguém. Ele pregava simplesmente a verdade, a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos de pregar a verdade. Nós não precisamos de olhar a cara. Nós não precisamos de ver, olhar primeiro a cara quem. Nós precisamos de pregar a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Tudo que você, tudo aquilo que mandar você para fazer, seja para ensinar na escola dominical, seja para ir em casa de alguém orar, você precisa da unção de Deus sobre a sua vida para você poder fazer a obra do Senhor. Pregarmos a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, nós precisamos de entender uma coisa, irmãos. Nós estamos a falar daqui do ungido. Mas nós precisamos de compreender que todos nós aqui temos o Espírito Santo do Senhor. Mas há uma coisa que nós precisamos de entender. Que este dom, esta pessoa do Espírito Santo, é dado a cada um em função da sua entrega a Deus. Os irmãos perceberam o que eu disse? Todos nós temos o Espírito. Mas esse Espírito é dado a cada um em função da sua entrega a Deus. Aquele que mais se entregar ao Senhor, este receberá uma porção maior do Espírito Santo. Aquele que dormir, aquele que não se empenhar, aquele que não renunciar, aquele que não se comprometer com a palavra do Senhor, não tem como ele ter tanta unção. A unção é para aqueles que se dedicam a uma vida de oração, é para aqueles que se santificam, é para aqueles que apostaram em Deus. Venha o que vier, mas eu permaneço firme nos caminhos do Senhor. Amém. A unção é para essas pessoas. A unção não é para covardes, não. A unção não é para aqueles que não decidem renunciar, não. A unção é para aqueles que apostaram no Senhor Deus dos exércitos. Não tem como Deus não derramar a unção sobre essas pessoas. Aleluia! Então todos aqueles que querem unção, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que querem a presença do Espírito Santo nas suas vidas, abram os seus corações e busquem a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos cantar um hino de adoração. Aleluia. Para depois nós clamarmos ao Senhor. Para nós buscarmos
a face do nosso Senhor, para nós buscarmos a presença, aleluia. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor é indispensável no meio da igreja. Sem Ele, a igreja, ela não anda. Sem Ele, a igreja torna-se fria. Sem Ele, a igreja, ela se torna apagada. A igreja está viva se o Espírito Santo do Senhor estiver no meio dela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, não há Deus, Senhor, semelhante a Ti. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Tana moya vosa seca, tana utsamana tana moya vosa seca, tana utsamana Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Pai. Adoramos, Senhor, o teu nome nesta manhã, meu Rei. Meu Deus, nós clamamos, Senhor Jesus, pela tua presença. Sabemos que o Senhor já está aqui. O Senhor já está conosco neste lugar. Mas nós oramos, Senhor, pedindo uma manifestação, Senhor amado, especial no meio da tua igreja, meu Pai. Oramos, Espírito Santo,
pela unção do Senhor sobre a tua igreja, Espírito eterno. Sabemos, ó Deus, que uma igreja, Senhor, com unção, uma igreja com a presença do Espírito Santo, há maravilhas, Senhor amado, no nosso meio, a cura, Senhor, no nosso meio, a libertação, Senhor, no nosso meio, a nova vida, Senhor, aleluia, meu Pai, no meio da igreja. Quanto mais tivermos, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, ungido, sabemos, ó Deus, que não tem como, meu Rei da Glória, a igreja não andar, não tem como a igreja, meu Pai, não crescer. Queremos, Senhor, crescer, mas nós sabemos, ó Pai, que só o Espírito Santo pode fazer esta igreja crescer, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que nós clamamos, ó Pai, pela tua presença sobre as nossas vidas, sobre as crianças, sobre adolescentes, meu Pai, sobre os jovens, Senhor, sobre os adultos, meu Pai, que a tua presença, ela seja, meu Deus, real, que seja, meu Pai, real, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não queremos, ó Pai, que o pecado, meu Deus, domine, Senhor, as nossas vidas, mas queremos ser uma igreja renovada, uma igreja transformada, uma igreja revestida de poder, uma igreja, Senhor, tomada, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos, na certeza de que o Senhor já está a operar no meio da igreja, em nome de Jesus Cristo. Deixa, Senhor, assim como a tua palavra, ela dizia, de repente veio do céu um som, um vento impetuoso, aleluia. Queremos que este som, meu Deus, venha sobre nós, nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, recebendo tudo na certeza de que o Senhor está a tomar controle de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dependendo da tua graça, da tua presença, Senhor, por amor à tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Há crentes que acham que o Senhor não opera mais, não batiza mais. Senhor, batiza crentes. Revista, Senhor, crentes, meu Pai, com teu poder, em nome de Jesus. Nesses últimos momentos, Senhor, nesses últimos dias, meu Pai, precisamos de tanta unção, precisamos, Senhor, de muita presença de Deus sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós entregamos tudo, meu Pai, da certeza de que o Senhor está a operar no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar os assentos enquanto estamos a fazer apelo. Louvado seja o nome do Senhor. Queríamos convidar aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que venham aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer aceitar a Jesus? Os nossos amados visitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não se envergonhe. Um dia também levantei a minha mão, aceitando a Jesus como Senhor da minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos visitantes já aceitaram a Jesus? Temos ali uma criança. Não sei se... Amém. Podem aproximar aqui à frente. Nós estamos aqui de casa?
Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é visitante, não? É visitante? É daqui de casa, hein? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode só visitar. Há mais alguém que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor Salvador? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh Deus, louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida dessas 4 almas que estão aqui aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês vão repetir as minhas palavras. Amém? Peço para fecharem os olhos. Amém? Só para estarem concentrados, para não se distrair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, vão repetir as minhas palavras. Já estamos a orar. Digam comigo: Senhor Jesus, te damos graça, Senhor, pela sua morte e ressurreição, porque foi para salvar a minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Guarde-me, Senhor. Cuide da minha vida e da vida da minha família, até que o Senhor volte para levar a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podemos levantar. Vamos estender as nossas mãos para cá e vamos abençoar os jovens que estão aqui aceitando a Jesus. Pastor. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, pela salvação dessas almas. É do nosso conhecimento que no céu há alegria, no céu há canto, no céu está se regozijando, Senhor, pela vida destas crianças, da vida destes jovens. Abençoe, Senhor, e quebramos, Senhor, toda maldição lançada sobre as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, oremos, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre eles e nos guarde, Senhor, debaixo, Senhor, da tua mão. Em nome do Senhor Jesus, nós ministramos, Senhor, a tua bênção, ministramos a tua graça, ministramos, Senhor Jesus, a bênção do céu sobre estas crianças, sobre essas almas, em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus os abençoe. Quando terminar o culto, vão permanecer, que é para receber alguns conselhos. Amém? Logo que o culto terminar, é melhor permanecer só por alguns minutos para serem aconselhados. Ou é agora? É agora, pastor? Acho que é agora. Então, depois do culto, vamos apenas só por uns 2 minutos para receberem conselhos, tá bem? Deus abençoe. Podem voltar para os vossos lugares. Então, muito obrigado. Que Deus possa abençoar a amada igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, presbítero, por esta palavra tão forte e maravilhosa nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar atentos aos anúncios da igreja.
Dizer, amada igreja, que ainda estamos no mês de jejum e oração. O jejum vai das 0 horas até as 16 horas. Queremos unção? Vamos estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os cultos vão desde segunda-feira até sexta-feira. Segunda-feira, oração às 18 horas. Tema da segunda-feira: oração pela missão, alcançar os não alcançados. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Romanos, capítulo 10, de versículo 10 a 15. Terça-feira, temos o culto matinal às 5h30, culto de intercessão às 10 horas, culto de oração às 18 horas. Tema: Moçambique, presidente, governo, prosperidade e economia. Romanos capítulo 13, versículo 13. Primeira carta de Timóteos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Quarta-feira, culto das anciãs às 9 horas. Oração, culto de oração às 18 horas. Tema: Moçambique, economia, Ministério do Interior, polícia. Salmos capítulo 102, versículo 13 a 18. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 3. Quinta-feira, culto matinal às 5h30. Oração, culto de oração às 18 horas. Tema: Departamento da Igreja. Deus usa a quem quer e como quer para seus propósitos. Buscar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 a 8. E Romanos capítulo 12, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Segunda carta de Timóteos, capítulo 1, versículo 9. Romanos 12, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Sexta-feira, oração às 18 horas. Tema: assuntos pessoais. Orar pelas enfermidades. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mateus 11, 28 a 29. Mateus capítulo 19, versículo 26. Salmos capítulo 50, versículo 15. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Sábado, temos o culto das senhoras pelas 9 horas, o culto das crianças pelas 9 horas, o culto de adolescentes às 12 e o culto dos jovens às 16. Domingo, teremos a escola dominical às 7 horas e o culto público pelas 8 horas. No dia 3 de julho será o primeiro culto será às 7 horas e será o culto de Santa Ceia para os membros batizados em comunhão. E pelas 8 horas teremos o culto público que será dirigido pelo grupo homogêneo de adolescentes. Tenho aqui também a anunciar, praticamente é para toda a igreja. Tenho a anunciar que a irmã Júlia, da célula I, perdeu seu pai hoje. Pede-se os irmãos no final do culto para esperar. Depois do culto temos também o encontro dos jovens. Oremos pela família da nossa irmã Enia. A nora da nossa irmã Enia perdeu o bebê. Tenho também a anunciar que a célula de exclusivo hoje vai à consolação em casa da nossa irmã Felizmina e a nossa irmã Beatriz. Esses eram os anúncios da igreja. Peço ao pastor para dar as últimas considerações. Saudar a amada igreja na bendita paz do Senhor. Amém. Amém.
Estamos felizes? Nós também estamos muito bem felizes. Agradecemos ao Senhor e à amada igreja por ter orado por nós. Fizemos a viagem para o norte, Mucuba, Quilimane, Beira, Inhambane, e toda a igreja, os irmãos nestes lugares mandaram muitas saudações à igreja da Texilon. Amém. Sentimos o calor das vossas orações. Tive duas situações de iminência de acidente quando estava depois do enxope de volta, um autocarro semicoletivo. Então, quando estava para estacionar, quase que encostou-me, mas virou o espelho e tudo ficou controlado. Depois, quando estava no chumbo e também à noite para descansar, então veio um caminhão a mim atrás com um mata-boi grande, só senti um embate, um empurrão, então fiquei assustado, depois saí, fui verificar, não tinha nenhum arranhão, admirei muito como é que isso aconteceu. Então foram estas duas situações apenas, mas o resto viajamos bem, Deus nos guardou. Amém. E queríamos reportar também uma situação do diabo reagindo. Tivemos cruzada evangelística em Chonissa, antes de ontem, e ontem, sexta e sábado, e sentimos a presença de Deus naquele lugar, mas um pouco antes destes dias de acontecimento desta cruzada, então foi-lhe extraviado o carro do pastor da igreja lá de Chonissa, pastor Francisco, que acabava de ser comprado esse carro ali no hospital provincial. Ele estava indo visitar a sua esposa que deu parto, e ao sair, então, tanto percebeu que o carro já não estava lá. Então, oremos para que Deus possa controlar esta situação e o diabo fique totalmente envergonhado. Queremos agradecer a presença de cada um de nós neste culto. Queremos agradecer a mensagem que veio para nós nesta manhã. Receba esta mensagem, aplique a tua fé, aplique estes requisitos que foram apresentados aqui, que foram criados por João Batista, para que ele pudesse ser um homem ungido. Aleluia! Hoje, Deus não faz acepção de pessoas. Ele prometeu: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, todo e qualquer um, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, todos nós somos capazes de receber esta unção. E esta unção não se vende no mercado, mas é através da oração, renúncia e podermos nos dedicar inteiramente ao Senhor. Ele está disponível para derramar esta unção sobre todos nós, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, para podermos então vencermos o maligno. Aleluia! Então vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por este momento muito especial que o Senhor nos proporcionou. Nós necessitamos desta unção. Sem esta unção, o pregador dizia, não há salvação. Sem esta unção, não há libertação. Sem esta unção, não há transformação de vidas. Então tenha sede desta unção, porque Deus está pronto para poder fazer descer sobre a tua vida. Jesus falou: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu e me enviou para
apregoar liberdade aos cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para curar os quebrantados do coração. Para que isto aconteça, é necessário que você e eu recebamos esta unção, porque esta unção não é pastor que distribui, mas é o próprio Jesus que prometeu derramar esta unção para todo aquele que crê nele. Então, receba esta unção neste dia, para que você seja uma pessoa